Ei, meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos e eu sou filha adotiva de Catiúcia. Muitas pessoas acham que, na verdade, ela me adotou pequena, mas na verdade não, ela me adotou, eu tinha 15 anos. E eu vou contar um pouco do começo da minha vida, né, até chegar na empresa. Meus pais, eles eram muito novos e a minha mãe, ela tinha 15 anos quando ela engravidou de mim. Quando ela me teve, foi um processo muito difícil, porque ela teve depressão pós-parto. E a minha tia, que praticamente cuidou dela e de mim. Então, a minha tia tinha os filhos dela e também tinha minha mãe para cuidar e tinha que cuidar de mim também. Então, foi um momento, eu lembro que minha mãe e minha tia conta que a minha tia, ela teve que se virar em 10 pessoas para cuidar das crianças, também da minha mãe. E aí, até os meus 2 aninhos, eu vivi com a minha tia, com a minha mãe. Meu pai e minha mãe tentou ficar junto, mas realmente não dava. E aí, com 2 aninhos, minha mãe me entregou mesmo pro meu pai. Então, às vezes eles não sabiam como agir, porque eles nunca tiveram ninguém para ensinar eles. E hoje eu consigo entender isso, né? Mas na época foi muito difícil também, porque tinha momentos que a gente passava que realmente, como criança, a gente não entende. Mas hoje eu entendo, porque eles realmente nunca tiveram uma criação, nunca tiveram uma referência de família. Então ele estava meio que perdido ali, né? A gente tentando ser uma família. E aí a gente veio de uma comunidade também. E foi bem complicado nesse período. E aí com 12 anos, foi quando a gente descobriu que eu estava com ansiedade. E aí, ele sempre me levou, na psicóloga, sempre me levou para ter um acompanhamento. E aí, com 12 para 13 anos, foi onde eles se separaram. Teve a separação, e foi um momento muito difícil para mim também, porque mesmo com as nossas dificuldades, a casa sempre estava cheia. E aí, do nada, só ficou eu. Então, eu me senti muito sozinha também. E aí voltou a dor, que foi quando eu senti a dor do abandono da minha mãe. Porque até então eu não sentia. Porque o meu pai, ele sempre fez de tudo pra mim não sentir essa dor. Pra mim não ficar lembrando disso. Mas aí, onde eu me vi sozinha praticamente numa casa grande, onde eu tinha várias pessoas do meu lado, foi onde eu realmente voltei a sentir. Foi quando eu senti pela primeira vez mesmo a dor do abandono, porque eu me senti abandonada de novo. E aí, nesse meio período, eu, com 13 anos, eu tive um relacionamento e, querendo ou não, me fez muito mal, porque eu era muito nova, eu tava passando por um momento muito difícil. E aí eu quis substituir uma dor, um abandono, né, por um relacionamento. Com 14 anos, foi quando terminou esse relacionamento, e aí eu fiquei muito mal. E teve uma situação, uma briga, onde eu tomei vários remédios e para tentar me matar mesmo. Mas eu não entendi o que eu estava fazendo naquele dia. Eu não estava compreendendo o que eu estava fazendo. Eu não tinha um peso, eu estou tentando me matar, porque eu não me via assim. Eu só queria acabar com aquilo dali mesmo, mas eu não pensava muito ainda. Não foi uma coisa planejada, tipo, vou me matar. Foi uma situação onde eu me encontrei, e quando eu fui ver, eu já tinha feito. E aí, me encontraram dentro de casa, desmaiada, a vizinha me ajudou. E aí foi quando a gente descobriu
que eu estava numa depressão profunda. Então, a ansiedade, ela foi para uma depressão. Então, aí foi mais um processo onde eu me senti muito fraca. Porque eu não tinha conseguido vencer a ansiedade e eu já tinha conseguido uma depressão. E tentando tirar minha vida. Então, eu me senti a pessoa mais fraca que existe. E aí foi um processo muito difícil pro meu pai também, porque ele, querendo ou não, ele sempre quis ver eu bem. E aí tinha situações que eu realmente não queria mais, e eu ficava dentro do quarto sozinha, eu não comia. Quem levava comida pra mim era o meu pai. Ele ficava preocupado em sair, me deixar sozinha. Então, ele às vezes pedia os vizinhos pra me olhar, porque querendo ou não, tava numa fase onde só tava eu e ele. E aí, nesse processo, foi muito difícil pra ele, porque ele não tava mais sabendo o que fazer. E aí, ele até me fala que ele falou comigo no Dia dos Pais que nesse processo, pra ele, com todas as coisas que aconteceu, pra ele o processo mais doloroso foi a depressão. Porque foi onde ele achou que ele ia me perder. Porque estava fora do controle dele. Ele não conseguia fazer nada por mim. Porque era uma coisa que eu não queria mais. Então ele não poderia fazer muita coisa, porque eu poderia a qualquer momento querer acabar com tudo. Então ele fala que ele sofreu muito nessa etapa da minha vida. E aí ele tirou a porta. Eu lembro disso, eu acho até graça hoje. Mas ele estava em um nível de preocupação tão grande que ele tirou a porta do meu quarto. Porque ele tinha medo, quando eu ficava muito tempo dentro do quarto, de eu tentar me matar de novo. Então ele tirou a porta do meu quarto. Quando eu ficava muito tempo em um cômodo da casa que era fechado, ele ficava preocupado. Então ele estava num momento muito... ele não conseguia descansar. De madrugada, eu lembro que eu acordava de madrugada e meu pai estava orando. Ele ficava a madrugada toda orando, com medo de eu levantar e tentar alguma coisa. Quando eu ia pra escola de manhã, meu pai levantava pra ver se eu tava indo pra escola, porque ele tava realmente com muito medo de eu querer acabar com a minha vida. E aí ele fala que todas as vezes que ele orava, ele pedia muito pra mandar alguém pra cuidar de mim, pra me ajudar a sair dessa situação. Porque ele mesmo não tinha como fazer isso, porque ele não tava conseguindo. Porque ele já fez de tudo e realmente eu não queria mais ajuda. Então ele não via mais vontade em mim em viver. Então ele realmente falou que ele orava e pedia muito pra Deus mandar alguém pra me ajudar. E aí, em uma das conversas com a psicóloga, que foi a primeira vez que eu consegui realmente conversar com ela, eu lembro que essa história é até engraçada, porque eu falei com ele que eu não queria psicólogo da igreja, porque ia misturar muitas coisas e ia toda hora falando que eu ia querer orar. Então eu lembro que eu falei isso com ele: eu não quero psicóloga de igreja. E aí ele fez exatamente o contrário. Ele simplesmente pegou uma pastora e colocou pra cuidar de mim. E foi a primeira vez de todos esses anos conversando com um psicólogo que eu consegui realmente falar. E aquele processo pra mim foi muito bom, porque ela tentou me ajudar e aí ela diferente das outras, ela me passava, eu lembro que era vidrinhos de cheiro pra mim conseguir dormir. Não era mais remédio. Então pra mim eu já me senti melhor por não precisar tomar remédio. E aí ela falou: Vitória, tenta achar algo que você realmente goste. E eu não gostava de jogar, não gostava de praticar nenhum esporte. Eu sempre gostei de criança. E aí ela pegou e falou que tinha um projeto na igreja dela, onde tinha que ficava, você ia lá cuidar das crianças, tinha um horário onde você cuidava das crianças. E eu falei assim: por que não tentar? Porque eu gosto de criança. E aí eu acordava de manhã, eu passei a estudar à tarde. E aí eu acordava de manhã, 6 horas, ia cuidar das crianças, dava 11 horas,
eu saía de lá e ia pra escola. Então, eu já tava me sentindo melhor. Eu já tava me sentindo outra pessoa. Só que aconteceu uma situação onde eu não me senti mais... já não me senti bem. Então, eu decidi sair desse projeto. Onde foi muito difícil pra mim também. Só que eu não queria ficar sem fazer nada. Porque eu sabia que poderia voltar pra aquela fase. E aí foi quando eu quis fazer curso de manicure. E aí eu lembro que eu nunca pedi dinheiro à minha mãe, nunca. Só que nesse dia eu falei com ela, eu quero pensão. E aí eu falei, eu não quero saber como você vai arrumar, mas eu quero pensão. E aí o primeiro dinheiro que a minha mãe me deu foi quando eu fiz o curso. Eu ainda lembro que a menina que ia me dar o curso, eu até pedi ela pra abaixar pra mim o valor, porque eu não tinha aquele valor todo. E aí eu lembro que ela era também dessa igreja e ela falou, não, tá bom, Vitória, a gente faz. E aí eu consegui fazer o curso, eu estava toda animada. Só que quando eu comecei a praticar, já não foi o que eu esperava. Eu passei por muita humilhação, foi muito difícil pra mim. Aonde eu também tava, não era muito valorizado. Eu ficava o dia todo fora de casa porque eu também já estava trabalhando, estava já chegando a pandemia quando fechou as escolas. E aí eu já ficava o dia todo lá e não era aquilo que eu esperava, porque eu não estava fazendo nada e eu não estava recebendo nada também. Então pra mim foi muito frustrante. E foi quando eu decidi sair da onde eu estava. E aí eu fiquei muito mal. E aí foi quando eu me encontrei de novo naquela fase. E o meu pai, ele desesperado, porque ele viu que estava funcionando. Eu me distraindo, eu realmente estava gostando daquilo e eu estava mudando. Eu lembro que uma das coisas que mudou em mim, porque eu sempre pintei meu quarto todo de preto. E aí quando eu estava melhorando, eu pintei ele de branco, uma parede branca, só deixei uma parede preta. E eu comecei a abrir a janela do meu quarto. Então isso pro meu pai, pra ele era a melhor coisa que ele tava vendo. E aí quando ele me viu novamente naquela fase onde eu tava deitada, eu não queria levantar, voltando para aquilo tudo de novo, foi quando ele entrou em desespero. E aí ele falou que ia conversar com uma menina da igreja dele. E aí ele falou... A Catiúcia, eu falei assim, não vou. Eu falei com ele, eu não vou trabalhar com ela. Aí ele falou assim, por quê? Aí eu peguei e falei assim, eu já escutei falar dela, tá? E ela é muito nervosa, eu não quero. E também eu não tenho capacidade de trabalhar com ela, porque eu não sei nada ainda. Eu sempre fui auxiliar de cabeleireira, né? E aí eu falei com ele, eu sei fazer o básico, eu não sei fazer... A maioria das coisas que ela faz lá. E eu falei com ele que eu não ia e que se ele fosse falar com a Catiúcia, ele ia passar vergonha, porque eu não iria. Até que um dia meu pai acordou de manhã, aí ele falou, Vitória, vamos comprar um tênis. E eu já tinha pedido esse tênis há um tempo, só que ele tava me enrolando. E aí ele falou assim, coloca uma roupa, uma blusa preta e uma calça. E eu falei assim, tá bom. E eu coloquei isso, só que eu não tava desconfiando já de nada. Eu só queria comprar meu tênis que eu tava pedindo pra ele. E aí a gente foi comprar o tênis. E aí, depois que a gente comprou o tênis, ele já falou, fica com o tênis no pé. Eu falei, tá. Pensei que ele ia me levar pra comer, alguma coisa do tipo. E aí ele me levou pro salão da Catiúcia. Quando eu cheguei lá, ele falou, hoje você vai fazer uma entrevista. Eu falei, mas assim, não vou embora agora. Só que eu já tava lá no salão, não dava pra ir embora. Aí ele pegou e falou, não, você vai fazer a entrevista assim. Eu falei assim, eu não acredito que meu pai fez isso. E aí eu fiquei lá, só que eu fiquei tipo assim, igual um bichinho lá no canto, sem saber o que fazer. E aí quando ele pegou, ligou pra ela e ela falou, não, pode deixar ela ir. E aí eu falei assim, não vou ficar aqui não, eu vou com você. E aí quando eu virei as costas, meu pai já tinha ido embora, eu tava lá. E aí foi quando, do nada, eu comecei a trabalhar
lá. E quando eu cheguei, a forma que eu fui recebida foi muito diferente. Porque ali eu já vi a importância de querer ensinar. Então, em 3 dias, eu aprendi coisas que em um mês, em um salão, eu não tinha aprendido ainda. Então, ali, o desejo de ensinar que eu via nelas, que era muito grande, me deixou muito feliz. E no 3º dia também teve uma coisa que me marcou muito. Eu ia pro salão também de bicicleta, porque não era tão longe da minha casa. E aí, no 3º dia, elas me chamou na sala de noiva, a Cíntia e a Catiúcia. Elas me chamaram na sala de noiva e elas me deram R$50. E aquilo pra mim foi muito importante, porque eu tinha mal começado, tinha 3 dias que eu tava lá e eu tava aprendendo ainda. E aí elas me deram R$50 pra mim. E ali não é nem pelo valor do dinheiro, mas sim delas terem acreditado em mim, sabe? E nem eu mesma acreditava em mim estar nesse salão, de estar trabalhando aqui. Eu não me via capaz de estar aqui. E aí, quando eu fui trabalhando, elas foi sempre cuidando de mim. Eu tava na fase onde eu queria sair, eu fazia as minhas coisas. Então, eu lembro que eu cheguei uma vez num salão, depois de uma festa, e aí elas brigaram, chamaram minha atenção. Tipo assim, você só tem 15 anos, você tava na festa, eu tava bebendo. E aí eu fiquei tipo assim, o que essas mulheres tá falando? Porque eu nunca fui cuidada. Eu sempre fui amada pelo meu pai, mas eu nunca tive um cuidado mesmo, sabe? De alguém realmente, não pode fazer isso. Porque meu pai nunca chamou minha atenção com medo de eu, tipo assim, lembrar da minha mãe ou da dor, entendeu? Então ele sempre teve medo de me cobrar ou me colocar de castigo do tipo. Meu pai mesmo, ele nunca me colocou de castigo. E aí, eu lembro que tava acontecendo situações entre eu e meu pai onde a gente tava brigando muito. E aí a gente tava brigando muito, eu e ele. Querendo ou não, eu tava respondendo muito meu pai quando a gente brigava, então eram os dois discutindo muito. E aí teve um dia que eu cheguei no salão chorando demais. E aí o Catiúcia começou a me levar pra igreja. E aí eu chegava no salão, a Cíntia tava lá, aí ela me acolhia e chegava de tarde, que eu disse, a gente vai pra igreja. Eu falei assim, eu não vou não. E como eu ia de bicicleta pro salão, ela simplesmente chegava assim, não, vão ali comigo. Quando eu ia ver, eu tava dentro da igreja, com um monte de adolescente. E aí, foi aí que ela começou a me levar, a me colocar perto de pessoas que eu realmente via que se importava comigo. E aí, o salão em si foi me transformando. Eu falo que elas me ajudou em cada processo, nos mínimos detalhes que nem elas têm noção de como isso foi bom. Eu lembro meu primeiro salário que eu olhei pra aquilo e falei assim, não acredito que eu fiz isso. E aí eu fiquei besta no dia por causa do meu salário, porque eu nunca tinha pegado tanto dinheiro na minha mão por algo que eu tinha feito, sabe? Então eu tava realmente vendo o resultado do meu esforço, de estar querendo e elas estar querendo me ensinar. E aí, como eu tava indo pra igreja, teve um dia que eu cheguei pra Catiúcia por mensagem e eu falei com ela, eu quero morar sozinha. E aí ela pegou e falou assim, você não tem como você morar sozinha, você não pode morar sozinha, você não vai conseguir. Aí eu falei assim, eu vou sim, porque se eu continuar dentro de casa eu não vou conseguir ir pra igreja. E ela falou que se eu fosse morar sozinha eu ia enfiar um monte de amigo dentro de casa e do mesmo jeito eu não ia conseguir ir pra igreja. E aí foi quando eu falei, realmente faz sentido. E aí ela pegou e me chamou pra morar com ela. Aí eu fiquei tipo assim, ela é doida. Foi quando eu falei, ela não bate bem. E aí eu falei assim, não, morar com você eu não vou não. E ela falou assim, tá bom então, vamos passar um tempo lá. Aí eu falei, tá, um tempo é bom, porque como eu e meu pai tava brigando muito, e eu também não queria sair da igreja, porque querendo ou não, eu já estava, sem perceber, eu já estava conversando, já conhecia todo mundo, já estava participando de muita coisa. Eu não queria mais sair da igreja. E como eu e meu pai tava brigando muito,
eu ficava muito frustrada por chegar dentro de casa e brigar muito, sabe? E depois estar na igreja. Eu ficava muito mal por conta disso. E aí foi quando eu fui passar um mês na casa dela. Eu contei pro meu pai, e aí meu pai, ele chorou muito, né, querendo ou não. Ele sabia que eu não iria voltar pra dentro de casa. Hoje ele fala isso, que ele já sentia que eu não iria voltar. E aí foi quando eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses. E foi quando, nos 3 meses, que meu pai ficou preocupado. Que aí ele ficou, cara, você não vai voltar mesmo? Eu falei, não vou voltar. E ele foi onde eu vi um lar mesmo, uma família. Eu vi que realmente casamento não é uma dor, que não é um sofrimento, que eu posso sim ter uma família. E foi onde me ensinou também a ser filha, aonde eu fiquei de castigo pela primeira vez. Com 16 anos, fiquei sem celular. Fiquei sem sair também porque eu aprontava demais. Quando eu levei a minha primeira bronca por causa de nota. Então foi onde eu realmente aprendi a ser filha, sabe? A respeitar. Coisa que meu pai, ele não sabia, porque ele ficava com muito medo, sabe? De eu não conversar com ele, de eu ficar muito frustrada e voltar para aquele nível. Só que pela primeira vez eu falei, realmente eu sou uma filha. Que é onde eu fiquei de castigo, é onde eu levava bronca. E aí eu fiquei tipo assim, agora sim eu tô entendendo muitas coisas. Então eu fui mudando muita coisa. Coisas que eu tinha passado, porque as coisas na minha vida aconteceram muito cedo. Desde criança eu passei por muitas coisas. E aí, quando Deus ele foi mudando coisas dentro de mim, onde eu ficava horas de madrugada conversando com a Catiúcia pra mudar o que tava dentro de mim, porque eu também queria muito ser independente, sabe? Nunca precisar de ninguém. Eu nunca quis precisar de ninguém. E eu estava pela primeira vez precisando de alguém. Onde eu realmente estava... quando eu realmente precisava de alguém pra me ajudar. E pela primeira vez eu pedia pra sair. E na maioria das vezes eu recebi um não. Que eu nunca tinha recebido. Eu ficava muito frustrada, porque eu queria sair. Não, isso não vai te fazer bem. E lá, eu ficava tipo assim, gente, como assim eu não posso sair? Eu passei minha vida toda podendo sair. E aí foi quando eu fui entendendo muitas coisas. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma ótima profissional. Eu sou muito boa no que eu faço. Hoje eu consigo olhar para uma situação e resolver ela. Porque hoje eu sou uma mulher onde eu consigo resolver. Eu não preciso mais entrar em crise para resolver uma situação. E uma coisa que me ajuda muito é chegar num salão e poder conversar com as clientes e ver situações que eu já passei e conseguir ajudar elas. Entende? Porque às vezes a cliente ela nem vem pra em si fazer o cabelo, mas ela quer conversar. Então às vezes elas vêm falar, meu filho tá assim e tal, e eu consigo ajudar ela, sabe? E quando chega no final do dia e eu vejo que além de fazer os cabelos, eu consegui ajudar ela e ela saiu com um sorriso no rosto, eu fico tipo, cara, eu sou muito boa no que eu faço. Porque além de mudar o visual dela, eu cuidei do interior dela. Então pra mim, chega no final do dia eu falo, hoje foi um dia cansativo, mas foi maravilhoso. Sabe, são coisas que vale a pena. E não é nem tanto com as clientes, é com as meninas que a gente convive também, porque é quase irmãs, de tanto tempo que a gente passa junta. Eu falo que a Cíntia, a Catiúcia e as mães, a gente é as filhas. Que vive brigando, mas ali chega na hora, tá todo mundo junto se amando. E é uma ajudando a outra. Então hoje eu convivo com as meninas. E tem situações que as meninas passam que eu já passei e eu consigo ajudar elas. E tem dias que eu tô mal e elas nem sabem. Elas chegam implicando comigo, elas já melhoram o meu dia. Então, eu falo que essa empresa transformou a minha vida. Em tudo. A minha forma de vestir,
a forma de me amar, porque eu não me amava, eu não me sentia capaz de fazer muitas coisas que hoje eu faço. Eu não tinha autoestima nenhuma, hoje eu me sinto a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu sou a pessoa mais maravilhosa. Então, eu posso dizer que essa empresa mudou completamente a minha vida. Me transformou tanto de dentro pra fora. Então, hoje eu sou... as pessoas me olham e falam, cara, não é a mesma pessoa. Mas saber que da onde que eu saí e tá onde eu tô hoje é muito bom. E mês que vem eu vou estar indo pra Portugal. E eu, desde pequena, falava que eu ia pra Portugal, que eu queria morar em Portugal. E eu escutei já de pessoas falando, não, pra que morar em Portugal? É a mesma coisa que Brasil. Você não vai conseguir ficar longe. Você não vai conseguir... você não tem saúde mental pra isso. E aí, agora minha passagem tá comprada. Mês que vem, tô indo pra Portugal realizar mais um sonho meu, que a empresa tá me ajudando. Eu tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. Hoje eu já fui agora eu já fui pra Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro eu já tô cansada de ir. E era um sonho meu ir no Rio de Janeiro. Eu já fui 2 vezes no Cristo Redentor. Eu já conheci e passei aquele lugar todo. E era uma coisa que pra mim eu achava que era impossível. E hoje eu já realizei muitos dos meus sonhos e tô indo pra mais um sonho, que é conhecer Portugal. Então eu queria dizer que Deus faz. Ele muda. Você só precisa querer. Realmente você só precisa querer, porque o resto você entrega pra Ele. Então hoje eu consigo viver dependente de Deus, uma coisa que eu não conseguia antes. Ser dependente de alguém. Então hoje eu sou completamente dependente dele. Eu faço somente o que ele quer. Às vezes eu crio uma birra e falo, não quero. E aí ele já vem, você quer sim. E aí quando eu vejo nos mínimos detalhes coisas que eu falava por falar se realizando, sabe? Vejo minha família com orgulho de mim, meus irmãos com orgulho de mim, minha irmã com muito orgulho de mim. E há um tempo atrás não era isso. Há um tempo atrás ninguém queria ser como a Vitória ou até conviver com a Vitória, porque a Vitória era muito problemática. E aí veio uma louca e cuidou da Vitória. Ela acreditou em mim quando nem eu acreditei. Essa empresa acreditou em mim quando nem eu acreditei em mim mesma. Acreditou no meu potencial quando eu achava que eu não era capaz. Então, hoje eu faço cabelo, eu faço tudo dentro dessa empresa. Sou psicóloga também. Até um tempo atrás eu não conseguia resolver os meus próprios problemas. Hoje eu consigo ajudar várias pessoas mais velhas que eu. Eu olho e falo, Senhor, como que eu consigo ajudar essas mulheres que têm filho e marido, sendo que nem eu passo por isso, mas de alguma forma eu consigo ajudar elas. Então, pra mim, essa empresa... Na verdade, agora eu tô realmente vivendo, sabe? Eu realmente tô conseguindo fazer coisas que eu não fazia, que eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que eu estaria com 19 anos. Na verdade, tinha uma fase da minha vida que eu pensei que tinha 19 anos e eu nem tava viva. E hoje eu consigo fazer várias coisas. Então, a minha vida mesmo é um testemunho nessa empresa. Só queria dizer que Deus faz, gente. Então é mais ou menos isso. Emerson trouxe uma coxinha pra você. Agora conta a coxinha, amor. Agora não sei o que eu acho que sou eu agora. Bom, Vem cá. Gente, ela é uma pedaço, tá? Eu quero Vem um aqui. pedaço. Ontem ela fez 19 aninhos. Mas degusta devagar, tá? Oh, Engasgar, tá? Feliz aniversário! Obrigado! Gente! Gostou? Eu amei! Meu Deus! Gente! O iPhone! Nath já tinha ganhado, Duda já tinha ganhado, só faltava ela, gente. Aí agora você vai lá pegar os acessórios, aí você escolhe. Não, mas eu não tô te dando presente, você conquista a sua. Busca por responsabilidade dentro da empresa, se posicionando, se colocando, se fazendo útil e se fazendo. Aí você faz parte, você é dona de tudo isso aqui também. Ai, gente! Obrigada, sério! Vocês não têm noção! Ai, meu Deus, tô besta!
Ai, muito Tá, obrigada. eu vou parar de falar, senão eu também sou muito motivo para parar de chorar, só você na câmera chorar. Eu já sou face sério, chorando então, meu Deus. Né? Ai, gente,